Olá, boa tarde, quem tá entrando. Vamos ver aqui que o Gui chegou. Vamos ver que acho que ele já tá aceitando aqui para entrar. Olá, Olá! tudo bem? Tudo bem, garota? E aí, gostei dessa boina vermelha. Ó, Pois é, né? Minha boina fez tanto sucesso sexta-feira, eu me dei conta que eu sempre uso, mas nunca uso nas câmeras. Eu tenho nas fotos de viagem, nos eventos pessoais. Aí eu falei, gente, essa hora tá esfriando, né? Falei, vamos colocar. daqui a pouco dá pra pôr uma propaganda aí nela, já que É, as, ó, fica a né? dica aí, quem quiser me patrocinar com lenços e Né? boinas, estou aceitando. Começou faculdade Casper, coloca aí Uber Eats, Não é isso? toda, né? Ó, tá vendo um quadrúpede ali perto de você. Tem duas gatas aqui comigo. Eu até tinha deixado um copo de água aqui para ir tomando água enquanto falava. A gata foi lá e tomou água no meu copo. Então não terei água para beber durante essa live. Judiação. Mas tudo bem, né? Tudo bem. Que a gente vai falar pra caramba mesmo, né? Porque a gente vai falar da alunação geminiana, né? E Não com é todos pouca os nossos coisa, papos, não é pouca coisa, e nossos papos de sempre, né? Que a gente fala. com Para quem, certeza. para quem tá chegando aqui, quem não. Acho que todo mundo aqui conhece o Gui, mas quem não conhece o Gui é super astrólogo, meu amigo de muitos anos. E trabalhos e parcerias e tudo mais aí, né? A gente já estudou pra caramba juntos, a gente já trabalhou juntos, a gente já fofocou juntos. Várias Como coisas de você disse, de eventos, despedição a enterro, a gente já tem umas boas histórias para contar. aniversário, velório, programa de televisão, de auditório, né? Lembra? Todo um aparato geminiano na jogada Tudo. social. É isso aí. E aí, Gui? E A aí, gente vai ter moça? uma lua nova, né? A gente tem o sol chegando nesse signo lindo e maravilhoso que é o meu. Na quarta-feira, o melhor signo do zodíaco, né? Eu, eu E, deixo os louros para você. Deixo os louros. e o Sol chega em Gêmeos, daí a Lua logo em seguida já entra em Gêmeos. A gente vai ter uma Lua nova em Gêmeos, dia 22 de maio, que começa um ciclo novo. E tem conjunção Mercúrio-Vênus em Gêmeos no mesmo dia, se você notou, né? Mercúrio, Vênus, retrógrada no mesmo dia. E a gente tem o Nó do Norte, que acabou de entrar Nó em do Gêmeos, Norte. recente. Toda a Não. galera lá em Gêmeos. Tem um E, kit pois combo é, net. pois é, e a gente ainda tem aí assim, né? Tipo, tudo lindo, maravilhoso, em Gêmeos, abrindo mil caminhos, mil possibilidades, mil coisas acontecendo nesse céu. Bons aspectos de Júpiter e Saturno, o que é bacana para um ciclo novo. Porém, como nada nesse ano está ali 100%, né? Temos um Marte em peixes, bagunçando um pouco, dispersando um pouco. A gente vai ter durante esse ciclo aí um eclipse lunar na lua cheia. A gente vai ter uma conjunção Marte-Netuno em peixes no dia do meu aniversário, dia 13 de junho. Olha que que, presente! que Abafa o judiação. caso. É bom bom para umas cantorias aí, né? É Bom bom para para umas. passar confinada, né? Porque provavelmente a gente ainda vai estar confinado, né? Mas assim, tem uma curiosidade que eu vi dessa lunação, né? Nos nossos tempos astrobrazucas, a gente fuçava bastante as lunações, né? E dá um saudosismo, porque a gente desenvolveu bastante nesse tema, e o ascendente da lunação tem um peso curioso. Se ele for considerado o Sudeste, São Paulo, bate ali o ascendente em Libra, que é regido, que é regido por Vênus e está retrógrado, né? Pois é. Então a Junto com gente, Mercúrio em Gêmeos, né? Veja junto bem, com Mercúrio. é uma Vênus retrógrada com Mercúrio ali ativando, né? Parece que assim tem. Vamos falar o que não foi falado, vamos falar o que não precisa ser dito, acho que tem uma coisa aí do espalhar geral, né? Tem. Já vem tendo, né? Quando Vênus retrogradou e Mercúrio aí já chegou, a gente já começou a ver alguns editoriais da imprensa, né?
jornalista, emissoras dando um enfoque de debate, de responder a político, né? E político também respondendo a emissora, né? Então, acho que tem um fator mídia aí bastante intenso, né? Ganhando uma proporção, uma intensidade pegando forte, né? E acho que numa questão aí pessoal, né? Até para a galera que está chegando, o Vênus retrógrado já dá uma tendência dos oi sumidos da vida, né? Ainda mais conjunto a Mercúrio, é um oi sumido com pauta, né? É de ex-namorado, cliente antigo, adeus no mundo que aparece, né? Aquela famosa volta dos que não foram. Daqueles que a gente nem lembra, né? Que existem, aparece, dá uma ligadinha com o assunto. Tem uma coisa bacana que aparecem uns clientes pendentes, né? Aquele povo que ficou de combinar alguma coisa, né? E aí ressurge, não, agora vamos fazer, né? Vamos marcar o mapa, vamos. Pena que não dá para marcar o social, né? Porque normalmente quando Vênus está retrógrado, às vezes também é frequente o marcar sociais, remarcar o café, né? Ia ser ótimo, né? Esse céu aqui sem pandemia, sem confinamento, a gente já tá com a agenda ali de. Ao invés de estar fazendo live, a gente já está fazendo happy hour, tomando café com amigos, fazendo palestra pública, né? Eu acho que tem um movimento que a gente vai ter que substituir pelo virtual, mas eu acho que é isso, né? Da gente fazer essas confraternizações online, da gente retomar contato. Eu amo os retrógrados para retomar pendência, para retomar coisa que, sei lá, a gente podia ter feito antes, retomar aquela conversa que poderia ter dado naquele negócio, né? Então a gente acaba tocando um monte de projeto antigo de trabalho. Sim, eu acho que é excelente para essas restaurações, né? Restaurações de texto, de conteúdo, né? Vídeos que a gente estava pendente de gravar e a gente grava, né? Faz um revive, rewind, né? Do toca-fita, dá uma coisa aí de remexer com pautas bastante interessantes. Eu notei no coletivo, na semana passada, quando o Júpiter retrogradou também, e o curioso dessa lua nova é que vai ser uma lua nova com os retrógrados, né? 4 retrógrados e depois a gente tem ainda, antes desse ciclo acabar, acho que a gente tem o ainda tem Mercúrio. Mercúrio que vai ficar Mercúrio retrógrado, dia né? 17. Dia 17 e Netuno vai ficar em junho também, né? Antes de Vênus ficar, já vai ser no outro ciclo, mas assim, eu vi que antes de Vênus ficar direta, Netuno também fica retrógrado. A gente vai ser contemplado com, acho que uns 2 ou 3 dias, acho que é 23 a 25 de junho, com 5 retrógrados, né? Vai ter lá Mercúrio, Vênus, o Júpiter, Saturno e o Netuno. Pelo menos uns 2 diazinhos aí. Esses 2 dias vão ser bem curiosos, né? Por uma volta volta dos que não foram, né? Eu acho que essa lua nova, tem um pessoal aí comentando, perguntando se eu era geminiano. Não, geminiana é ela, tá? Podem ver que quem fala pelos cotovelos um pouco mais do que a pessoa aqui é a moça. Imagina, né? você fala pra caramba, você é um dos meus amigos que mais fala, não vem falar. Mas eu sou bem geminiana mesmo, né? Tem Sol, Mercúrio e o meio do céu em Gêmeos. E assim, é curioso, né? Porque essa Vênus mal ficou retrógrada e como tá acontecendo lá na minha casa 10, tá voltando mesmo, coisa de trabalho, cliente antigo marcando. Algumas coisas mesmo que assim, sei lá, eu não tive tempo de fazer antes, ou as pessoas não tiveram tempo de fazer antes, querendo retomar agora. Eu tô retomando uns contatos bem, bem interessantes, assim, umas coisas bem legais. Zerei minha caixa de e-mail pela primeira vez em, sei lá, meses, assim, cheguei a ficar com 0 e-mails na caixa de mensagem, eu acabei Que de olhar, tem só beleza! 9 que chegaram tipo, agora há pouco. 9. Nada, né? Né? 9 fora, 9 fora. Pois Mas é. não, mas eu notei que com essa entrada com essa pauta dos retrógrados aí, com a lua nova também, né? Porque aqui a gente vem, ainda não tinha, acho que não tinha acho que só tinha o Plutão, né? Ou não, ou nem ele, sei lá. Acho que o Plutão ficou no fim
do mês, Plutão enfim. ficou dia 24, acho, 24 e 25 de abril. Ele entrou no pacote. E o curioso, assim, da semana passada a gente teve o do Júpiter, do Saturno, Júpiter, Vênus, e a questão interessante do coletivo aí, de pautas associadas a temas didáticos, conhecimentos, né? Por exemplo, a historinha da cloroquina, que foi constatada que a questão não era tão eficaz assim, e ainda dava reação, dava taquicardia. Isso eu vejo uma nitidez de um Júpiter retrógrado, né? A Sim. questão é o conhecimento sendo reavaliado, né? Uma pauta, foi uma tese, né? Eu acho uma divulgação, né? Uma coisa bem jupiteriana, né? Uma conclusão de pesquisa, digamos assim, um Sim. tema, uma relação bem jupiteriana, um momento de reposicionar um conceito, né? Então, bem nítida essa questão jupiteriana, e fora os outros, né? A questão Vênus, a questão Saturno. E questões legais também, né? Júpiter e Questões Saturno tem todas legais. as questões legais, e eu acho que assim, tudo isso acontecendo na 12 do Brasil, a gente está vendo um monte de coisa, né? Não é só questão da cloroquina, mas várias leis, vários decretos, várias coisas que estão acontecendo, que agora meio que as pessoas estão. Eu tenho visto gente, sei lá, me mandar notícia, Titi, você viu isso? Tipo, eu já tinha visto lá atrás, mas parece que só agora tá indo, né? Então, acho que tem uma coisa aí também, desde que o Nó do Norte entrou em Gêmeos, das pessoas se informando mais e os retrógrados trazendo os assuntos de volta à pauta, né? Sim, sim. E tem um ping-pong também nessa questão dos decretos, né? Hora vai, hora vem, um responde outro. E na questão Brasil e até considerar São Paulo também, ambos têm ascendente em Aquário, né? Tanto o mapa do Brasil como o mapa da cidade de São Paulo, pelo que eu considero. A gente viu, eu até tirei uma piadinha na hora do almoço que eu estava vendo o jornal, mandei lá para o SP1 que a gente está tendo rodízio do rodízio, né? A gente teve um rodízio de um jeito a semana passada, No país que não fez muita diferença, piorou um monte de coisa, voltaram para o rodízio. Assim, uma coisa que já está acontecendo e que eu acho que depois da alunação vai acontecer mais, que é isso, né? É o que é hoje, o que vale para hoje, porque amanhã pode ser diferente, porque Gêmeos é a metamorfose ambulante, né? Então tem essa coisa de é o que está funcionando agora, são testes, né? Eu acho que até pensando num lado positivo, essa é uma boa alunação para a gente fazer testes do que vai ser a nossa vida, do que vai ser a nossa rotina. E não dá para esperar, né? A gente não sabe o rodízio vai durar até quando, o isolamento social vai durar, porque as coisas vão e voltam o tempo todo, né? E tem todo um contexto meio atrasado do Brasil, né? Porque assim, primeiro tentou-se fechar as vias, depois tentou-se o rodízio, aí tentou-se outro rodízio, né? E tem lugares que já estão meio numa onda de fechar, de lockdown, né? E eu acho que tudo está dentro desse contexto do retrógrado na casa 12 do Brasil, né? E também de Vênus na 4, né? Então, assim, algo que, por exemplo, eu acho que ninguém tem dúvida que o lockdown é meio iminente, né? Só que estão testando, parece que estão adiando, tentando evitar. Bom, vamos fazer uma coisa aqui, vamos pôr um rodízio ali, vamos tentar evitar, né? É meio que tentar evitar a cirurgia, digamos assim, ou tentar evitar uma coisa mais, um tratamento de choque, né? E é difícil, né? Assim, porque eu vejo essa coisa dos retrógrados, né? Eu sempre falo que eu lembro da propaganda da Gillette, né? Eu sempre falo isso, né? Aquela coisa, o primeiro faz tchan, o segundo faz tchum e tchan, 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 tchan. A gente teve a primeira leva e agora eles estão voltando, tipo, olha, aquilo não funcionou, vamos fazer de novo. Né? E se a gente não fizer bem feito, na terceira vez que passa, a coisa fica mais dura. Isso vale para as nossas vidas, né? Então, onde isso tudo está acontecendo no mapa de cada um de nós, vale para essa situação coletiva. Acho preocupante o caso do Brasil, né? Infelizmente, acho que a gente tem aí um monte de coisa dessa tônica pesada aí de casa 12, que a gente já está ficando até repetitivo de falar, né? E toda hora a gente tá trazendo isso à tona. Mas que é uma oportunidade, você não vê? Também uma oportunidade de a gente olhar para aquilo que a gente não olha, olhar para as situações e pensar o que a gente pode fazer.
E eu vejo essa alunação geminiana como assim, vamos pensar junto, né? Então, assim, vamos unir força, vamos ouvir o que, que o outro pensa, vamos tentar agregar. Eu acho que Gêmeos tem muito isso da troca, né? Por isso que tem essa fama de, mas muda de opinião e tal. Porque Gêmeos a gente está sempre aberto, né? O que está acontecendo, o que, que o outro pensa. Nossa, você me deu uma boa ideia. E eu junto com aquela minha ideia. E aí a gente, junto, a gente tem essa possibilidade de pensar. Eu sempre só tenho que ser otimista, né? Eu acho que pode dar essa movimentação, apesar de poder aumentar a fake news, né? Excesso de informação superficial, infelizmente também pode. Acredito que tem essa alternância de conteúdo de informação, especialmente que o Vênus e o Mercúrio ficaram tensos com Netuno, né? Então, assim, as fake news, esse povo loser aí, meio que fora da casinha, um pouco mais evidente, né, em relação às situações. Mas eu acho que faz sentido. Toda essa alunação, esse conglomerado geminiano, ele dá essa variante para mais debate, né? Eu acho que ninguém vai fugir de debate. Quem fugir de debate, quem fugir de uma troca de ideia, vai parecer meio alienado, né? Vai Vai. parecer meio fora da casinha. Então, quem tiver que entrar na conversa, que vai precisar ser forçado a trazer o pensamento, né? Pode ser, né? Mas você não acha que também pode intensificar isso, os informados e os alienados? Porque a gente tem uma quadratura aí rolando, né? Então a gente Tem, tem aí, talvez ficando mais claro, né? tem, Quem tá informado, quem tá sabendo o que tá falando e quem tá totalmente fora da tem. realidade. Porque eu acho que a gente está vivendo meio que várias dimensões, né? Várias realidades paralelas ao mesmo tempo, né? E eu acho que Sim. esse céu, assim, foi uma das coisas que me preocupou. E daí a gente pensar, né? A gente até conversou antes, porque para algumas pessoas essa alunação agora já teria um mini eclipse, né? Mas a gente tem uma lua Isso. cheia que vai ser eclipse da lua com certeza, e a próxima alunação vai ser um eclipse também. Então, assim, a gente também traz um pouco de tanto coisas vindo à tona, quanto coisas que ficam meio encobertas aí com a presença de Netuno, com esses eclipses também, né? E um eclipse lunar em Sagitário, né? Então, assim, uma questão aí que deve envolver questões associadas a temas estrangeiros, a próprias publicações, embates de opiniões, né? Embates de leis. Então, isso fica mais intenso e acho que faz nexo, né? Esse lado da alienação em função das Uhum. conversinhas, né? O pessoal meio querendo pôr a opinião na marra, né? E também os fora da casinha, porque com a lua nova tensionando aí a lua nova, não, o Mercúrio tensionando Marte em Peixes na lua nova, né? Vênus ali também não chega a ser o Marte, mas chega a ser o Sol, né? Não tem um Sol Marte. Uma lua nova tem A gente quadrando o Sol tem Marte. o Marte no dia da Lua Nova vai estar a 6 graus de peixes e a Lua Nova vai acontecer a 2 graus. A gente tem uma É, quadratura assim. e o Eu acho curioso que as assim, pessoas vão querer ir pra rua, você não acha? Tem essa coisa, tipo, vamos cá, chega com isso, vamos pra já rua, estão, não é? Já tão antes disso acontecer, eu já fiquei estão, preocupada de ver, né? você vê hoje o retorno do rodízio aqui em São Paulo já deu um fluxo maior de movimentação. Parecia que a Marginal estava num dia Lotado. de fevereiro, março, né? Você vê Fortaleza, você vê lá o Maranhão, os lugares que imporam lockdown, né? Mas não estão impondo de forma prática com polícia, com força, com algo que talvez, infelizmente, seria mais necessário, né? Mas talvez esse Saturno-Plutão retrógrados aí em algum momento É, tragam, né? A gente ainda vai ter Júpiter e Plutão de novo juntos no fim de vai. junho, O né? Júpiter, no fim de junho tem Júpiter-Plutão, né? O retorno, né, da conjunção, a segunda temporada, né, dos Friends, e o Saturno no dia seguinte, né, no mesmo, ele volta para Capricórnio, né? Eu acho que isso vai ser duro, assim. Eu acho que é meio que uma cobrança, né? E aí, vocês fizeram o que tinha que ter feito, Isso, é né? tipo o reitor que saiu um pouquinho da sala de aula e está voltando para todo mundo terminou
todo mundo uma condição nesse sentido de uma auditoria, né? Ele é o Um grande lado auditor, meio né? Ele vai de... fazendo essa auditoria onde passa. Eu tava vendo um monte de gente animada, né? Vai entrar em aquário, libertação e tal. Só que assim, né? Ele tá em casa em aquário também. As pessoas esquecem que Saturno também rege Ele é aquário. um E regente de que ele também aquário. fica em casa e na verdade, acho que trouxe, né, uma rebeldia geral, mas ao mesmo tempo essa chamada, né, para essa responsabilidade social coletiva. E agora com esse retorno para Capricórnio, eu acho que a coisa pode endurecer se a gente não tiver resultado até lá, né? Eu acho que isso é bem nítido, parece que está desenhado, porque se a gente observa a própria reação das pessoas, é, você não percebe aquele contexto um tanto do início, né? De que houve mais uma adesão, houve mais um certo susto, aí o povo meio que relaxou, né? Então, o return ali para o Capricórnio deve ser a se observar, né? A se observar. Outro detalhe é que essa lua nova, ela pega ela é perto da lua do Brasil, né? O Brasil é um país de lua em gêmeos, né? E Vênus vai retrogradar provavelmente até ali também, né? É. Então, outro detalhe é que a Lua também é regente da casa 6 do Brasil, né? Que o Brasil tem câncer na casa 6. Então, eu acho que a questão de saúde, obviamente, vai ser vivenciada, vai ser tratada de uma forma um pouco mais intensa nesse tratado de de algum baque social, talvez, algum baque que pegue a população de alguma forma para cair na real. Não sei, é uma É uma impressão. pena, né? Assim, a gente que acaba lidando, né? Você acha que assim como eu também tá atendendo um monte de gente e a gente acaba conversando com as pessoas que estão ali vivendo na pele, né? O que está acontecendo nos hospitais, o que está acontecendo nas comunidades mais carentes. E eu acho que, assim, infelizmente, pensando no mapa do Brasil, isso tudo pode ganhar uma proporção meio de acordar para a realidade, né? Na base do choque, assim, olha, gente, já dava para ter feito. Acho que principalmente, né? Fiquei pensando muito nesse eclipse em Sagitário, quando a gente comparar com os países que estão retomando a vida normal e a gente já confinado há tanto tempo no meio de uma lunação geminiana, É, não é? exato, exato. Essas retrogradações é o que eu disse, é um fator de, por ocorrer na Casa 12 do Brasil, é como se estampasse o atraso que a gente está. Assim, a gente está passando por etapas. De repente, assim, o lockdown já era para estar acontecendo, ou então algo que provavelmente deve acontecer daqui uma semana já era meio que para estar rolando, né? Então parece que estão procurando etapas para chegar em Uhum. algo mais é, problema. E se observar os outros países, essa retrogradação ela trouxe uma mudança de ritmo, né? Se você for ver, alguns lugares estão movimentando, retomando a convivência, aulas, futebol na Alemanha voltou meio que eu acho um delírio, mas enfim, voltou, né? Eu fiquei chocada vendo ele se abraçando. Eu falei, gente, é muito cedo para isso, né? Não, e tinha um que foi lá comemorar sozinho, né? O cara ergueu a mão como se para arquibancada vazia, né? Tipo, saudando uma hipotética torcida, né? Mas, de certa maneira, é uma retomada de ritmo no time deles, né? É, O Papa parece que vai voltar a fazer missa na igreja, né, na capela é. principal do Vaticano, não vai ser mais de casa. Tá ali, né, retomando. A gente que nota um certo contrafluxo, né? E Então, eu tenho medo, inclusive, da gente ir total, assim, no contrafluxo. Na verdade, tudo isso se espalhar, né? Pensando que a gente pega aí a Lua do Brasil e 12, Lua, a casa 12, 6. pega a Lua, né? Pega a 12, pega a 6. Então, a gente tem que tomar cuidado com esses retrocessos, né? Algumas pessoas aí comentando coisa da política e tal. Eu acho que tem muita coisa acontecendo que a gente nem fica sabendo, né? E É, tem a disputa de poder, esse jogo aí, enfim.
a Carolina aqui perguntando, né? Essa questão que a gente Camila, pode... dá um oi para Camila, que ela deu Camila um oi ali. tá aí também, oi. Tá. Pois é, Santa Catarina, 70% ontem das pessoas sem máscara. A gente também tá tô acompanhando, a situação tá bem complicada, né? E é uma alienação mesmo, né? Voltando a essa coisa que a gente falou, eu tenho conversado com algumas pessoas, até amigos mesmo, assim, falam assim, mas eu sou forte, não vai acontecer nada, e se eu ficar doente, tá tudo certo. É meio que uma coisa que foge da realidade, que é muito desse clima Vênus-Netuno, né? Tem muita gente comentando que tá tendo Vênus retrógrada quadrada Netuno, né? Um monte de gente falando assim, eu tô Isso. relacionado com um amigo, com a pessoa, tô descobrindo que a pessoa pensa assim, que a pessoa pensa assado. Eu acho que são movimentos de desilusão mágicos, porque a gente sai da ilusão e a gente acaba enxergando, que é um dos temas também, né? E trazendo para nossa vida pessoal, é a gente avaliar mesmo como as relações acontecem, como as pessoas à nossa volta se comportam, enfim. Exatamente. Eu, como um noveleiro das antigas, tem aquela história da Ana do véu, né? Então, assim, Vênus quadratura Netuno é meio que tirar o véu, né? A pessoa tá caindo o véu da Ana. Para quem não sabe, o Guilherme é uma enciclopédia viva das novelas do Brasil. Só as velhas, só as velhas, só as velhas, só as antigas. Só as antigas. A lua em Capricórnio, né? Dá uma poeira, adoro uma poeira, tacar rinite. Mas assim, isso é notório. Você vê aí gente fazendo umas festinhas aí, embutidos, né? Isso que você falou, eu tenho percebido também. Você percebeu uma realidade de pessoas, de conduta, de postura, que você meio percebe, puxa, mas né, a pessoa te acha careta demais, né? Ou o contrário, ou você acha ela alienada demais, né? Então, de certa maneira, você percebe um contraponto de uma questão desse eixo meio Mercúrio-Netuno, né? Porque você percebe ali um lado mental, racional, que a pessoa meio que tá numa noia do problema, e a outra tá fora da casinha, né? Fora dos... E eu fiquei pensando, né? Porque a gente já tá vivendo tudo potencializado, né? Então, assim, acho que, na verdade, a gente só tá vendo uma potencialização do que cada um de nós já éramos. A própria ideia do coronavírus, né? Eu acho que essa doença toda tá trazendo à tona outras questões, né? Então, assim, quem estava preparado, quem não estava, como é a saúde, como é a educação, o que estava estruturado individualmente, coletivamente. E aí eu fico pensando, né, na chegada de uma alunação geminiana, o quanto que isso pode se espalhar, né? Então vamos conversar sobre isso, vamos repensar isso. Seria um mundo ideal, seria a gente aproveitar essa fase para repensar no mapa de cada um de nós. Isso também cai ali num lugar do mapa, para a gente repensar assuntos, questões, situações, retomar coisas que ficaram perdidas. Acho que o universo também está dando uma chance. Eu vejo os retrógrados sempre como uma segunda chance, né? Sim. E aproveitar isso. Só que também pode ter, se espalhar, também pode ter, né, essa desilusão que a gente está falando, enfim. Pessoal, todo mundo quer saber sobre quando alivia, né? É difícil a gente saber, porque depende muito do que está sendo feito, gente. Assim, acho que abril era um mês decisivo, a gente perdeu aqui no Brasil. Agora a gente está tendo essa chance. Eu acho que assim, lá pelo fim de junho a gente vai ter uma ideia se a gente consegue ou não retomar a vida no segundo semestre. É como eu vejo, porque a gente ainda tem várias tensões pela frente. Né? Novembro mesmo tem um céu semelhante ao de abril e ao de junho, né? Então, começa assim, em setembro, né? Começa em setembro. Novembro, Marte vai ter de Marte strike, vai fazer quadratura com todos os planetas com quem ele fez conjunção em março e abril. Em julho é um tempo que chega o Saturno volta para Capricórnio, o Júpiter e Plutão conjunto e o Marte com o pé na porta em Áries, né? Então isso... Ele fica retrógrado, né? Ele vai ficar um tempão em Áries. Não, ele só volta, ele só sai de Áries em 2021, my friends. Então, assim, feliz ano novo, Marte em Áries, né? E quando a gente falou ano passado que esse ia ser um ano difícil, que ia ser o ano mais difícil do século, que não sei o que, as pessoas acharam que a gente estava exagerando, né? Eu não vou nem entrar nessa historinha, mas realmente...
condiz bastante aí com um ciclo aí, né? Saturno, Júpiter, Plutão, que é uma trinca que a última vez que teve foi 39 anos atrás, né? Uhum. Tava tendo uma epidemia aí meio estranha, que umas pessoas estavam morrendo, tempos depois era AIDS, né? E o Saturno, Júpiter, Plutão em Capricórnio ali por 1200 e tralalá, né? Então, é uma configuração que tem até o próprio artigo do Barbeau, que ele fala de um alinhamento, quando há um alinhamento mais intenso e próximo de três Sim. planetas lentos, há indicativos de crise, de transformações coletivas sociais, né? Sim. Então, quem meio passou batido agora tá vendo, né? Que a coisa é real. E aí eu acho que a gente tem aí duas ondas altas, digamos assim, né? A de junho para julho, que tem É. esses três aspectos aí de Saturno voltando a Capricórnio para reforçar a Júpiter, Plutão, conjunção. exato de novo, né? Júpiter, Plutão exato de novo e o Marte chegando de sola na galera, né? É. Quadrando ali. Pois é, Mas e esse aspecto de Júpiter e Plutão se repete ainda em novembro, né? Eu acho que é só é depois que passa esse aspecto que a gente começa a ver um sinal de melhora. Para o 2 céu de ficar novembro. calmo, calmo, calmo mesmo, a gente está falando de 2022. Mas assim, não significa que 2021 vai ser um ano difícil como 2020. Mas assim, né? A gente demora agora porque a gente tem os reflexos, né? A gente vai ter São Saturno, Urano como pela frente, quadrados, 2021 praticamente o ano inteiro, que é um aspecto de crise econômica, né? concertos, né? Do concerto da bagunça. E eu acho, assim, né, a gente está falando reforçando todo esse lado tenso, mas assim, né, de forma alguma, né, nem eu nem o Gui, a gente não tem essa visão de, vamos causar pânico e não sei o quê, mas eu acho que a gente tem que ter noção da realidade, porque eu acho mesmo que esse céu está dando oportunidade da gente dar uma balançada, né, e assim, o que a gente quer fazer da nossa vida. E aí, puxando a sardinha para o meu lado geminiano, né, com uma alunação geminiana no meio do caminho, acho que é hora da gente listar mesmo, assim, o que está acontecendo de bom, o que está acontecendo de ruim, como que eu posso aproveitar, o que eu preciso mudar, o que eu posso fazer, não é? E é bem interessante porque eu atendi algumas pessoas, especialmente umas duas clientes, que elas tiveram pausa no trabalho em função da pandemia, né? Uma férias forçadas e a outra home office. E a outra por questão de saúde. E aí o que está acontecendo? Esse tempo fora do ciclo de trabalho meio que estão despertando elas terem tempo para fazerem outras coisas que estavam em stand-by, né? E duas delas já estão com uma vontade de jogar tudo para o alto mesmo, do Pois é. padrão profissional, né? E fora que tem pessoas que tinham uma certa pirracinha com o tecnológico, com o virtual, né? Não tem como Meio agora, né? uma coisa antissocial e que agora assim descobriu o Zoom, sabe? Descobriu o É. Skype, né? E assim, nossa, eu A gente não falava, pensei. nunca vou atender virtualmente, nunca vou dar aula virtualmente, tá É, fazendo, né? Não tem esse é jeito, irmão, né? esse é irmão desse, né? Nossa, A gente não nossa, perdoa, né, Gui? A gente não perdoa, a gente tá observando tudo. só observo, né? É, Hashtag só observo. mas Mas é engraçado, eu né? acho Nas bacana. relações também, né? Um monte de gente falando assim, tá? Descobri que tipo, é muito bom ficar com o marido, descobriu que é uma droga ficar com o marido, descobriu, né? É, Acho que assim, é um momento para observar mesmo, né? Talvez não dê pra gente tomar todas as decisões assim de bate-pronto, mas eu acho que assim, ao invés de a gente ficar perguntando, mas quando melhora, quando volta ao normal, a gente não vai voltar ao que era antes. não, A ideia não. não é essa, né? A ideia é a gente repensar e ver o que a gente quer fazer daqui para frente. Quando fala-se, por exemplo, de 2021, de 2022, não é que vai persistir pandemia, não é isso. É que é lógico que depois de uma situação como essa, fica sequelas, né? Por exemplo, você vai Claro. num, por exemplo, tudo bem, vamos retomar, beleza, vamos retomar, sei lá, no segundo semestre, hipoteticamente falando, né? Uhum. Você vai num cinema, num teatro em novembro, você vai num lançamento de alguma coisa muvucada em novembro, você vai pensar umas 10 vezes, né? Mas É, você sabe,
quando acabou a gripe espanhola, teve o maior carnaval aqui do Brasil, né? Eu fico pensando isso também, porque eu acho que eu não vou querer sair de casa tão cedo, e numa muvuca tão cedo, mas eu não sei, assim, às vezes O eu fico Brasil, na dúvida. mas você pode ter certeza que o Brasil vai ter um carnavalzinho, mas não tenha Vai dúvida. ter, Você não né? O ano que vem o vai. carnaval vai ser incrível. Somos os disseminadores da arruaça brasileira aqui na tendência astrológica, né? Porque se você for ver ali a historinha de Blumenau, ali uns meses atrás, uma coisinha de abrir um tempinho, já tinha gente entrando no shopping como se estivesse entrando num portal, né? Pois Numa é. porta da esperança, fazendo um evento de que as coisas estão voltando. E só piorou, Sabe triplicou uma os coisa que casos. tem me chocado? Eu tenho alguns amigos que às vezes eu faço post, às vezes converso mesmo com algum amigo e tal, e falo, putz, estou chateada, morreram algumas pessoas que eu conheço, eu tenho atendido algumas pessoas que estão com doentes na família e tal. E aí eu tenho um amigo que fala assim, ai, Titi, não pensa nisso, vai fazer um banho, vai fazer. Eu falo, gente, tem um momento assim, as pessoas acham que tá errado você ficar triste porque alguém morreu, sabe? Eu acho que é nesse É, é. momento que a gente tem que acordar para isso, né? Vamos sentir as coisas, né? Acho que o Martin em Peixes também está trazendo um pouco isso. A gente tem que sentir, porque a gente tem que sentir para a gente sentir também o que o outro sente, para desenvolver a empatia. Tem, e é bem que algumas campanhas fazem por aí, não são só números, né? Você tem vida, tem família ali, né? E essa ideia de não vamos falar disso, vamos vibrar o amor. Não é que a gente não esteja vibrando o amor falando disso, a gente está tocando a realidade, né? A gente tem o nosso lado virginiano de trazer a, ver, É, e é isso que nos conecta, né? Esse é nosso lado virginiano que nos a conecta. verdade doa quem doer, né? Uma coisa assim. Jornalismo verdade. Então, acho que é por aí, né? Você não está fazendo um pouco caso ou uma alusão a um pessimismo, né? Mas você está ponderando, né? Não é nada demais ponderar sobre detalhes das coisas que acontecem, seja astrologicamente falando, seja nos fatos sociais, né? E, mas você falou da vertente do Martin Peixes, né? Da gente ter esse lado, da gente sentir a dor. Mas ao mesmo tempo tem o pessoal, né? Vamos acreditar que as coisas vão A melhorar um parte do mês. amor, o vírus só Hum, pega em quem não é E, protegido, em quem não tem lá a vibração, né? Eu recebo e, mensagem todo dia aqui das pessoas, de gente falando, para de falar sobre isso, porque o vírus só pega quem não tem frequência, porque não sei o quê. A minha religião não vai permitir que eu tenha esse tipo de problema. E isso é muito desse Marte em Peixes, é muito desse Netuno envolvido, que na próxima é, lunação fica mais forte também, né? Fica, já tem umas conversinhas aí de cloroquina em nome de Jesus, né? Enfim, uns delírios aí de uma turma. E rola bastante isso, né? Uma questão de um ufanismo, né? E tem os dois lados, do mesmo modo que a gente tem esse lado do sentir a coisa na prática, né? Sentir o sentimento coletivo. Eu acho que o Martin Peixes e também esse momento aí do Netuno acho que gera também um outro lado das mobilizações, né? A gente percebe muito ONGs que antes não eram tão nítidas ganhando corpo. Eu acho que tem espaços ganhando movimento de mobilização, né? ONG aí arrecadando para os artistas, os atores que estão parados. Esses, então, nem se fala, porque eles são os mais afetados, né? Mas tem, E infelizmente, Marte rege a 10 do Brasil, né? Que é o governo também. Então a gente também tem esse Marte aí meio perdido em peixes no momento, que acho que explica muito dessa sensação da gente estar sem rumo, que muita gente está tendo, porque a gente não está tendo, né? Esse respaldo que a gente deveria estar tendo de fato, né? Então, acho que isso um dos fatores é esse Marte em peixe, que aí no caso do governo tem vários outros aí pegando, né? e agora pega o Sol, ou faz uma oposição com o Sol do Brasil, né? E futuramente também pega ali
o sol do presidente, e assim, as questões de poder no Brasil vão borbulhar e vão tirar um tanto o foco do que é importante, né? Vão dispersar para as questões banais, né? Porque poder, porque é isso, porque aquilo, porque investigação de não sei o que lá. Vai ter muito burburinho, né? Vai ter muito burburinho de política e também tem o fator eleições, né? Vai começar a ter o debate. Acho que essa lua cheia em Sagitário já começa o eclipse, né? O eclipse em Sagitário e depois o eclipse lá pelo zero de Câncer já começa a ter o burburinho. E as eleições vão acontecer bem em meio ao momento que Marte vai estar afetando mais aí todos esses planetas mais pesados. Então a gente vai ter eleições num dos momentos mais críticos, que eu acho que assim, espero, né, que já não seja um momento crítico por conta da doença, mas vai ser um momento politicamente, eu acredito que o segundo semestre vai ser um momento bastante conturbado para a política, para a nossa política aqui, né? Se seguir o protocolo das datas, a eleição é com Marte retrógrado. Vai ser com Marte retrógrado em Áries. Só. Né? E com Júpiter chegando perto do Plutão. Né? Se considerar. Que a gente não sabe nem de calendário, né? Falou dessa questão aí lá atrás de rodízio e tal. Eu acabei nem acompanhando mais hoje, porque eu tô aqui trabalhando direto, mas assim, hoje também iam votar a possibilidade de antecipar feriados, né? Parece que a gente já teria tipo, feriados até julho, talvez adiantados para essa semana, então a gente nem sabe, nem calendário é uma coisa esse ano que a gente tem como se pautar nisso, né? Uma coisa até que eu acho que fica a dica aqui para esse próximo ciclo, a gente parar de jogar os compromissos lá para frente. Eu acho que é repensar como os compromissos podem ou não podem acontecer aqui agora, né? Sim, né? Tem aí tem um lado bom da Lua Nova, porque é o trígono que pega com Saturno, né? A Lua Nova em trígono com Saturno, Sol, Saturno, né? E ali por tabela Júpiter, de certa forma, o Saturno tem um contexto aí de um longo prazo, né? De um planejar, é um planeta associado ao tempo, a uma espécie de sistemática para longo prazo, né? Então tem um fator aí de quem for deixando tudo para lá, quem for reprogramando, recalculando a rota, quem, como diria Lenine, né, enquanto o tempo acelera e pede pressa, eu faço hora e vou em valsa, né? É bem isso que a gente tem que fazer, né? A gente tem que pensar no futuro, mas assim, a gente tem que pensar no futuro vendo o que é possível agora e reorganizando e repensando, né? Eu acho que não é Mercúrio que está retrógrado, mas a gente tem que repensar, né? Sim, e é uma retrogradação em Gêmeos, né? Que o Mercúrio, de Vênus, no caso. Né? Sabe, por tabela, Mercúrio está envolvido. Vai rolar uma osmose aí nessa lua nova com Vênus agarrando o Mercúrio, né? Vênus retrógrada agarrando o Mercúrio. E aí depois o próprio Mercúrio fazendo as vezes dele, né? Então, vai ter panos para mangas aí, vai ter lenços para mangas, né? Máscaras para mangas, né? E acho que uma coisa aí da gente também valorizar mais, né? As coisas legais da nossa vida. Acho que Vênus retrógrado também tem essa coisa do resgate dos prazeres, coisas que nos dão prazer, mesmo em meio ao caos, mesmo em meio a tudo isso que a gente está vivendo de mais difícil, a questão das relações, valorizar mais quem são as pessoas, falar mais isso para as pessoas. Eu fico nessa esperança que a gente possa falar mais, né? Quem é querido pra gente, quem é importante. E que a gente possa ter mais disso, porque eu acho que aí também tem a ver com essa conjunção aí do Mercúrio-Vênus, que está enfatizado nessa alunação, né? Porque a partir do momento que está acontecendo aí no mapa, a gente tem isso levado para o ciclo inteiro. Yes. Eu falei isso no Céu da Semana. Essa semana aí, ela é ideal para você dizer para a pessoa que você gosta, que você está preocupado com ela, né? O verbalizar o afeto, né? Bem Mercúrio conjunção Vênus. Cuidado com aquela coisa, né? Que assim, lembrar que tem o Netuno aí. Cuidado, Netuno, pode dar mensagem para aquele que não quer mais saber de você.
Às vezes a pessoa pergunta só como ela tá, ela já cria uma expectativa, né? Calma, né? Amigo, amiguinho, né? Pois Então é. tem uma coisa de tridimensionar, né? De um óculos Phantom System, né? Tridimensional a imagem que a gente vê, o que a gente ouve, né? A vogal fica, né? Então, e às vezes isso acalora um pouco os debates também, as conversas, né? Às vezes uma coisa que a pessoa fala, então, né? Esse tio às vezes dá um Aliás, a eco, gente né? pode esperar isso publicamente, né? Nessa questão política tal, nessa alunação, a gente pode ter muito debate, a gente pode ter muita briga, disputa Vai, política em público. vai. Essa questão que a gente já vê nesse governo, não pensa uma coisa, outro pensa outra coisa, isso vem a público. Eu acho que isso também pode se intensificar agora nas próximas semanas, né? Sim, sim. E se for levar um pouco a natureza de um raspão de eclipse, né? Vem à tona informações, vem à tona coisinhas debaixo do tapete, né? Dá embate para que não só assuntos, mas questões de documentos, processos, né? Divulgação de áudio é uma coisa total gêmeos, né? Total, total, total. Divulgação de Descoberta áudio, de coisas que divulgação, estão pendentes aí, né? divulgação acho que até de vídeo mesmo, por causa do quadrado com Netuno, né? Eu acho que tem todo um contexto de vir à tona a questões muito interessantes, muito delicadas do Brasil, né? E trazer aí bagunça, né? Trazer bagunça, ainda mais com Marte chegando em Peixes, o pôr do sol do Brasil, aí o cheiro da gasolina aumenta, né? Pois é, ele ainda vai Tem encontrar Netuno aí no meio do caminho, né? Em junho. Então a gente tem isso. essa tensão, que é um aspecto complicado também, né? Acho que coletivamente falando, é um aspecto bastante delicado. Foi todo o viés dessa polaridade, né? Desde quando Netuno fez oposição ao Sol, que tudo virou, na linguagem futebolista, tudo virou Fla-Flu, tudo virou Grenal, né? Tudo virou Não, e a gente rivalidade extrema. que chega a ser meio ridículo, assim, né? Porque, sei lá, você fala fica em casa, aí você fala fica em casa, então você é Você é você não pode falar esquerdista. político, Não, né? Você é a você favor do não quer presidente ou trabalhar. você é do outro partido. Assim, não tem. A gente perdeu um pouco que, eu não sei, eu fiquei pensando nisso também, dessa tônica toda geminiana chegando, né? Existem outros caminhos, existem caminhos do meio. A gente não é porque a gente pensa isso que a gente necessariamente tem que ser categorizado como isso ou aquilo. Então, acho que desde que o Nó do Norte chegou em Gêmeos, na verdade, né, já está trazendo isso. Acho que a gente tem que pensar diferente, acho que a gente tem que abrir a nossa cabeça, acho que a gente pode ter caminhos outros, a gente pode caminhar, alguns caminhos podem seguir juntos, né? Nem É, tudo é posicionamento político. o povo fala, fica em casa, não quer trabalhar, por isso que quer ficar, tá falando, tá Gente, eu nunca pregando. trabalhei tanto na vida, né? E é um trabalho, mas é um trabalho da casa, mas é não sei o quê. Não e não só isso, mas também, por exemplo, a gente atende também um pessoal mais que dá mais trabalho para atender também, porque alguns estão meio com questão psicológica, né? Eu cheguei a atender umas pessoas de fora do Brasil que tiveram lockdown, que tiveram questões da pandemia mais forte, né? Total, Portugal, Suíça, Alemanha, né? Lugares que estão total. mais isolados, que sofreram mais. E os E problemas de sempre estão aumentados, né? os E problemas a gente assim, tem problemas novos. Então, assim, gente, assim, realmente, assim, não todos, mas muitos dos atendimentos têm sido mais difíceis do que o normal, com certeza. você falou tudo, essa questão dos problemas de serem aumentados até os mais simples, né? Gente preocupada se na pandemia o ex não vai marcar alguma coisa, sabe? Mas ele sumiu, é claro que ele sumiu, meu filho, é pandemia, ele tá em casa. Às vezes tem um amante na jogada também, pessoa que tem lá uma O questão, pessoal tá com né? saudades dos amantes também. A pessoa tá, É. né? Nessas horas o povo meio que está meio surtando com as revelações, com os lances assim de intimidade que fica meio borbulhando e Gente perde perdendo uns. emprego, gente doente. A Então, gente assim, perdendo vai emprego. longe. A lista ali de problemas agravados, por isso, realmente, assim,
tá bem maior, né? Assim, infelizmente, eu falo, a gente acompanha ali o que está acontecendo na vida real, né? Porque a gente está vendo, acompanhando. E por isso que a gente fala, né? Essa coisa da gente estar aqui tentando conscientizar e falar, vamos olhar para a realidade, é muito por conta dessas questões que a gente está vendo acontecer, né, Gui? Sim, exato, porque não só clientes, mas coisas do nosso dia a dia, né? E a gente, ainda mais você, geminiana, eu, virginiana, a gente tem um Mercúrio antenado, né? Total. A gente meio que gosta de pescar as informações e jogar no contexto astrológico, né? Para dar igual esse exemplo próprio da cloroquina, né? Quando Júpiter retrogradou, foi constatado uma notificação, uma certificação de que a cloroquina não é tão eficaz e tal. Isso é Só eu uma. duas pessoas que morreram enquanto estavam aplicando, de famílias de pessoas conhecidas que faleceram enquanto aplicavam a cloroquina. Você vê Pois aí, é, agora a notícia veio à tona, né? o Júpiter retrogrado ele traz uma verdade, um conceito, entre aspas, sobre um conhecimento, né? Isso deve rolar mais, né? E você disse dos nodos no eixo Gêmeos-Sagitário, para quem é mais leigo, o eixo Gêmeos, quando os nodos estão num eixo, é que os eclipses vão bombar por lá, né? Durante 1 ano e meio, 2 anos, né? Então a gente já começa aí um eclipse lunar em Sagitário, né? Da lua cheia, da próxima lua cheia. E também no fim do ano tem um eclipse solar total em Sagitário, né? Ali Sim. pelos 23 graus, né? 23 graus de Sagitário, lá no fim do ano. Então, isso tem um fator em que as questões que envolvam verdades, leis, né? Assuntos coletivos, né? Vai ser curioso, porque deve pegar o Congresso do Brasil, o eixo ali Mas da você viu Casa que 11. curioso que essa semana, com esses retrógrados também, começaram algumas medidas mais rigorosas para tentar coibir as fake news, né? Eu vi que teve uma intensificação e uma atenção, e isso sendo mais noticiado na mídia. Então também achei interessante, né? Porque acho que tem uma questão também das pessoas olharem e entenderem que isso é uma coisa séria, que é uma espécie de pandemia paralela que a gente está vivendo e pensar o que fazer sobre isso, né? Sim, você vê jornais, né? Você vê os próprios veículos de imprensa tratando isso com mais intensidade e comerciais, né? Mesmo a TV, mesmo o próprio Twitter, né? Eu vejo o Twitter sei lá, do Estadão, do UOL, gente repostando essa notícia não é verdade, né? Foi É. comprovado, né? Então, assim, veículos que estão inteirados, né? Nessa condição. E eu acho que e não só veículos de mídia, mas órgãos, né? Ministério Público mesmo, todo um Sim. emaranhado de sistema. E eu acho que condiz bastante pelo fato da questão que as retrogradações serem em Capricórnio, especialmente Júpiter, Plutão e depois o Saturno ali. É. Isso tem um fator de você dar uma auditoria, né? Acho E que é importante a gente fazer isso, né? Porque também, assim, pensar na publicidade, né? Esse eixo Gêmeos Sagitário, por exemplo, tenho visto propagandas lindas de empresas que estão doando milhões e não sei o quê, mas estão demitindo os funcionários, não estão tendo preocupação com os clientes. Então, assim, é um sim, momento que a gente tem que se informar, usar essa tônica geminiana também para a gente ter informação, de não acreditar numa coisa só porque tá na mídia, ou só porque o meu amigo falou, né? vai ter. Não, é pesquisar, é se informar, é compartilhar o que você sabe, enfim, levar a informação também adiante, mas de uma forma séria e consistente, lembrando dessa tônica capricorniana que a gente tem aí no céu do momento também, né? E, engraçado que é bem isso, tem muita contradição também, né? Você Muita. vê. Você vê anúncio daquela coisa, né? Vai passar, fique em casa, estamos com vocês. E demitiu não sei quantos, né? Isso tem um fator muito do contexto aí, Netuno também na jogada, o Mercúrio aí Vênus retrógrado, Mercúrio, eu acho que não só as questões em Capricórnio, elas impactam os órgãos de poder, né? As Sim. instituições, de certa forma. Então,
quando ocorre, acho que quando ocorre um movimento aí de direto para retrógrado, do retrógrado para direto, a semana de estacionário, eu acho que tem um fator interessante que acontece uma certa turbulência, né? Não, e a semana passada No, foram 3, né? Ao mesmo tempo. é, O céu não tá eu de acho, brincadeira, esse tipo, quando vem tudo junto, né? falei para umas alunas minhas que quando tem a semana de retrógrado é como se o avião entra na turbulência, dá aquele vai para frente, vai para trás, que você É, fica com um certo medo. Aí depois você fica lá retrógrado, mas você sabe que está na é, turbulência. Mas a primeira semana, especialmente dos lentos, dá aquele, né? Plutão, quando estacionou o Moro, caiu. foi. eh, Saturno, quando estacionou agora o Rei, o Take, caiu. Caiu. Então tem um zupt aí, né? Então, essa questão das contradições que a gente vê na mídia também é bem a se observar, né? Total. E assim, só para deixar o clima mais leve, que a gente tem poucos minutos, tá uma troca aqui de dicas sobre Happn, Tinder, da vida e tal. Gente, estou atendendo vários clientes que estão começando relacionamentos via redes sociais, que estão felizes, que estão aí empolgadas. Acho que esse novo ciclo aí favorece essa paquera virtual, esse ligar para os crush que ficaram perdidos aí pelo caminho. E Né? sempre volta, né, com Vênus retrógrado, né? E O tá tudo Vênus com retrógrado. emoção, né? E só assim, porque muita gente perguntou do impeachment, assim, né? O Brasil, a gente tá com fortes emoções, né? E assim, eu acho que a gente vai ter uma boa briga pela frente ainda. Acho que a tentativa do impeachment acontecer, do outro lado ali uma briga com unhas e dentes, você não acha? É uma situação que eu Vai, acho que é meio imprevisível ainda, também acho. porque a gente tem essa movimentação toda, assim, tem chance, mas assim, Tem. é uma das coisas que eu não me arrisco a dar uma palavra final, assim, eu já estudei, já olhei e tal, eu acho que ainda é uma coisa meio imprevisível. Eu acho um pouco mais difícil do que das outras ocasiões que ocorreram em função da Casa 11 do Brasil, né? Sim, Mas, por exemplo, o Saturno, quando teve na Casa 12, o Jânio renunciou. foi. Depois, na outra vez que o Saturno teve na Casa 12, o Collor foi impeachmentado e também renunciou para Sim. maquiar os poderes políticos. E agora o Saturno está ali, zanzando pela 12 do Brasil. A Chance. investigação, a auditoria vai rolar pesada. E a situação vai ser difícil para o Brasil de qualquer jeito, assim, não é ser, né, querer ser pessimista, Não é mas por assim, lado. o mapa do Brasil vai continuar tenso. Então, assim, a gente vai continuar com tensões aí, pelo menos até o fim desse ano, a gente tem um mapa tenso para o Brasil. Não é posicionamento, né? É o céu mesmo, enfim. Mas tá complicado. Gente, eu tô Sim. amando os papos dos crushes aqui, que os caras estão em casa, tá todo mundo guardadinho, né? Retoma as conversas aqui. É, Vênus É geminiano retrógrado. o negócio, né? A gente fala do impeachment pros crush aqui. E Vênus retrógrado tem a conjunção inferior, né? Dia 3 de junho, Uhum. que é um ciclo, né? Vênus-Sol. Vênus fica no meio do Sol e da Terra. Eu assemelho a um eclipse, tá? Então, fatores de 8 anos atrás se assemelham e fatores de fim de 2018, que foi a última vez que Vênus retrogradou, se assemelha também. Então, quem desatou história pode desatar história, quem começou ou quem viveu algo pode ter uma semelhança. É interessante para questões do financeiro, de negócios pendentes, de algo desatar também, se esclarecer. Então, É tem isso um aí. fluxo. Tem um fluxo. Gui, a gente tem 1 minuto e meio. Alguma coisa que você quer falar, que assim, você não pode deixar de falar aqui nessa live. Meu, passou muito rápido, a gente tem que fazer. Vamos Passou. marcar Eu já queria, outra, a gente já deixa marcada outra live aí para os próximos dias. queria que você falasse que a gente tinha mais 1 hora e meia, né? 1 minuto e meio para nada. Não, mas primeiro te agradecer pela confiança, pela longa amizade aí de confabulações astrológicas, né? Quero deixar uma mensagem aí para a galera vamos mentalizar positivo, vamos perceber a realidade aí que tá acontecendo, manter aí a força entre a gente. Eu acho que as trocas de mensagens em si, as nossas postagens, eu percebo que Favorece, né? favorecem, tem uma presença, né? E essas lives também, esses encontros meio que congregam, né? Tem Tem um sido astral maravilhoso, muito, né?
tem um astral muito positivo, tanto para Ah, quem participa como para quem assiste, né? super legal. Vai E ficar salvo, pessoal. Agora sobe direto para o IGTV, mas eu tenho baixado as lives também, tenho colocado lá no YouTube para garantir. joia, Ai, joia, joia, obrigada, Gui. joia. Vamos fazer outra Obrigado, aí nos Titi. próximos dias. A gente combina e a gente vai trocando aqui também via story, enfim. Obrigada a todo mundo que estava aqui também. Obrigado, gente. Obrigado, Titi. Obrigado pela confiança. Adorei, sempre adoro a prosa, a qualquer hora, a qualquer dia. Vamos bolar outras. Vamos. Boa noite, gente.